Boa noite, povo de Deus. Ih, só o povo daqui que me respondeu. Boa noite, gente. O pessoal da minha está igual comigo. Boa noite, jovens. Ai, meu Deus do céu, não é possível. Isso aí não é jovem, não, tá? É tudo. Gente, hoje é a minha primeira pregação, não acredita? Estou muito feliz. Espero que Deus me conduza. Eu sou o Clécio Júnior, tenho 19 anos, sou filho do Clécio e da Simone, irmão do Davi, e é uma alegria hoje estar aqui partilhando a palavra com vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos 3, versículo 3. Todo mundo tem? Trouxe a Bíblia? Quem tem, levanta a Bíblia. Ó, amém. Ó, jovens. Pô, 2-0 eles, hein? Vamos ver, gente. Que isso? Ah, não. Atos 3, versículo 3. Amém? Vamos lá. Quando viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu uma esmola. Pedro, com João, olhou bem para ele e disse: Olha para nós. O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e ele saltou, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram então que era ele que pedia esmolas, sentado à porta formosa do templo. E ficaram cheios de assombro e de admiração pelo que lhe acontecera. Ele não largava mais Pedro e João, e todo o povo assombrado acorreu para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Homens de Israel, por que estáis admirando o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o servo de Jesus, que vós entregastes e rejeitaste diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Palavra do Senhor. Primeiro, eu quero falar para vocês nessa palavra sobre este homem que estava pedindo a esmola, esse coxo. Vocês perceberam que ele estava ali na porta do templo? O que ele estava esperando? Riqueza, dinheiro, não era? Que ele pedia para o povo esmola. E ele chegou a Pedro e João, mas eles não tinham nada para dar, não é? Mas o que eles falaram que eles tinham para dar? A cura, a unção, a bênção. E esse homem, ele ficou meio sem entender. Ué, se não tem nada para me dar, eu vou me dar o quê? O que eu posso receber de vocês se não dinheiro?
Porque para aquele homem o que mais importava era o dinheiro. Porque ele estava ali passando fome, estava ali pedindo esmola, não tinha muitas vezes o que comer, mas muitas vezes o que nós temos que comer, o que nos sacia é a palavra. Pedro e João, como não tinham dinheiro, eles deram algo muito mais valioso do que o dinheiro, do que ouro, prata, bronze. Ele deu a cura para aquele homem. O que aquele homem jamais imaginava que ele poderia receber. Mas não foi com o poder de João e de Pedro. Tanto que fala aqui: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo. Vocês perceberam bem que pelas nossas mãos, pela nossa oração, pelo nosso poder, nós não somos nada? Pedro e João, para eles darem a cura para esse homem levantar e andar, eles confiaram em Jesus, que Jesus ia trazer essa cura para ele, que Jesus ia fazer ele levantar, andar. E não sei se vocês se atentaram, que aqui fala, ele saltou, ficou de pé e começou a andar, e entrou no templo junto com Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. Veja como esse homem foi grato pela cura que ele recebeu. Ele estava esperando riqueza, ele estava esperando ouro, prata, bronze, e ele recebeu a cura, porque ele estava coxo. E você vê a alegria que ele ficou ao ser curado, o quanto ele se sentiu restaurado. E é isso muitas vezes, meus irmãos, que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te curar, quer te restaurar daquele pecado, daquilo que te afasta dele, porque ele tem uma promessa na sua vida. Porque desde o seu nascimento Deus instituiu uma promessa para a sua vida, meu irmão. Deus instituiu uma promessa na sua vida e Ele quer cumpri-la. Ele quer fazer essa promessa aqui, hoje. Ele quer fazer essa promessa na sua semana. Ele quer fazer essa promessa na sua vida. Desde o ventre da sua mãe, antes de você sonhar em nascer, Ele já tinha preparado todo o seu plano, todo o seu caminho. Ele já tinha separado esse momento, esse instante. Ele já tinha reservado o seu lugar do lado dele, o seu lugarzinho. Mas falta você, meu irmão, acolher essa palavra. Falta você tomar para si essa promessa que Deus instituiu na sua vida. Muitas vezes nós desacreditamos que Deus está do nosso lado. Muitas vezes nós duvidamos, não é? Daquilo que Deus pode fazer, da promessa que Ele preparou para nós. E o que nós fazemos? Deixamos de lado. No primeiro momento nós esquecemos dele e vamos nos banhar no mundo, vamos fazer outras coisas e esquecemos que lá atrás Deus instituiu uma promessa na nossa vida. Você acredita nisso, meu irmão? Vocês acreditam nisso, jovens? Que Deus instituiu uma promessa na vida de vocês? Sim, isso aí, amém. Tem que acreditar. Como Pedro e João aqui, eles não curaram com os próprios poderes, mas com poderes de Cristo. Por quê? Cristo lá atrás, Ele tinha feito uma promessa para Pedro e para João. Vocês sabem qual? Ele falou: venha comigo e eu farei de ti pescador de homens.
Isso está lá em Mateus 4. Venha comigo, que você não vai pescar só peixes, você não vai pescar só aquilo que nos sacia humanamente, que nos sacia na carne, mas saciar espiritualmente. Vai pescar homens para o reino de Deus. Você acredita, meu irmão, que você pode ser pescador de homens? Você pode pescar um jovem e trazê-lo para o grupo, trazê-lo para o reino de Deus, trazê-lo na missa, trazê-lo para os poderes, para o reino de Cristo. Quanto é difícil, né? O quanto é difícil nós acreditarmos que lá atrás Deus instituiu uma promessa na nossa vida. Deus instituiu um plano de salvação na nossa vida, mas quantas vezes nós não acolhemos esse plano? Nós deixamos em segundo plano, né? E colocamos o eu pessoal na frente. E esquecemos do mais precioso que se entregou na cruz por nós, deu a vida por amor, por mim, por você, Simone, por você, Raíssa, por você, Luiz, por você, Zelânia, por você. Ele deu a vida por cada um de vocês, por você, Daniel. Ele se entregou na cruz por nós, porque ele sabia que a vida dele não ia ser em vão, porque ele sabia que a entrega dele salvaria o povo escolhido, que fez promessas. Nós muitas vezes, meus irmãos, desistimos deste caminho e esquecemos aquilo que é mais precioso, que é estar caminhando com Cristo. Eu falo isso por experiência própria. Aquele ali, ó, meu pai, quantas vezes ele chegou para mim e falou: Júnior, presta atenção, Júnior. Deus não quer isso de você. Não é por aí o caminho, não é, pai? E quantas vezes eu falava: não tem nada a ver. Eu não estou preparado. Não é o meu momento ainda. E eu queria colocar as minhas vontades à frente daquilo que Deus já tinha preparado para mim. De estar aqui hoje, falando com vocês, de estar muitas vezes cantando, tocando, pulando, gritando, animando, muitas vezes no doido, não é? Mas Deus já tinha instituído isso para mim lá atrás. Mas minha carne, não queria colocar os planos de Deus à frente na minha vida. Eu não queria, o meu pessoal. E quantas vezes me faltou discernimento e humildade. Muitas vezes o meu ego falava mais alto, deixava falar mais alto do que as vontades de Deus. E quantas vezes isso me fez mal. E o meu pai falava para mim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E isso foi uma palavra que eu fiquei remoendo por muitas vezes na minha vida. E não entendia. Falava: Jesus, o que você quer comigo? Pelo amor de Deus, vai procurar outro. Eu não dá. Não dá certo. Tanta gente ali, você vai vir logo eu querendo fazer um monte de besteira, tudo mais. Mas, meus irmãos, não tem como. Todas as vezes que eu pensava em fazer uma besteira, todas as vezes que eu me afastava de Cristo, Ele fala: opa, volta para cá, você é eu. Porque a promessa dele
Os planos dele já estavam feitos lá atrás para mim. E ele acreditava que eu poderia estar aqui falando hoje com vocês, pregando a palavra dele, tendo coragem, meu irmão. Mas você sabe qual foi a virada de chave nisso tudo? Foi quando eu peguei para mim e falei: Jesus, tu és o centro da minha vida. Eu te coloco em primeiro plano. Tu és, Senhor, aquele que me sustenta. E como a minha vida mudou. E como tudo foi transformando. Meus irmãos, eu falo para vocês, não é fácil estar aqui falando não. Nem um pouco. Não é fácil estar ali cantando, não é fácil estar aqui ministrando a palavra. Nós somos atacados o dobro, o triplo. Mas quem nos sustenta foi aquele que morreu na cruz por nós. E eu falo para vocês, meus irmãos, a paciência é a maior virtude que nós podemos ter. Porque a paciência, ela vai gerando algo em nós que nos faz começar a acreditar nas promessas que Deus fez na nossa vida. A paciência, ela nos traz a um lugar que nós nem poderíamos imaginar que nós poderíamos chegar. Quantas vezes nos falta paciência para entender as promessas que Cristo tem na nossa vida? Porque nós queremos de uma hora para outra, não é? Não, faz agora, Jesus, eu preciso de você agora. Mas na primeira tribulação, na primeira queda, fica ali mesmo, né? E meus irmãos, não dá. Cristo está contigo no momento de tribulação. Cristo está contigo na alegria, na dor, no sofrimento. Mas nós não temos que recorrer a Ele só na hora que a gente acha que precisa. Nós temos que recorrer a Ele a todos os dias da nossa vida. Porque Ele é um Deus de promessas e acredita no seu potencial. Acredita que você também pode ser pescador de homens. Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui para perder o tempo. Nós estamos aqui ganhando tempo. Eu falo por mim, jovens, quantas vezes me faltou paciência para falar, se Jesus aí não fala com ninguém. Meu pai e minha mãe, que eles falam aqui na frente, eles estão inventando, estão tirando da cabeça deles. Só que é totalmente ao contrário. Quando você deixa as vontades de Deus ser maior do que as suas, Ele começa a agir na sua vida, você começa a ver algo diferente. A sua vida começa a ficar mais leve, você começa a viver mais leve. Você começa a ver o diferencial. Você começa a ver o quanto é diferente viver com Jesus. Mas você sabe por quê, meu irmão? Hoje você não pode estar enxergando isso, porque você não está acreditando naquilo que Deus instituiu para você na sua vida, naquilo que Deus quer para você. E te falta paciência muitas vezes. Te falta aquele algo a mais, não é? Mas nem sempre Deus vai vir naquele algo a mais. Ele vai vir quando você menos esperar. Porque se você não abre o seu coração por vontade própria, Ele a quebranta. E as promessas dele, meus irmãos, se cumprem, sim ou sim. Mas basta a gente tomar a decisão, a gente ser decidido e ter a paciência e acreditar que as promessas dele vão se cumprir na nossa vida. Porque Ele fez uma aliança lá atrás conosco.
e quer renovar hoje aqui. Ele quer renovar tudo aquilo que você anda desacreditando. Ele quer renovar tudo aquilo que te falta hoje. E a única coisa que Ele te pede: vem no meu tempo. Não é no seu tempo, meu irmão, é no tempo dele, que é o melhor tempo. Não há tempo mais perfeito do que o tempo de Jesus. E eu convido vocês agora nesse momento para ficar sentados mesmo. Pode ficar bem à vontade. Mas eu te convido a você relembrar a promessa que Deus fez na sua vida, a cura que Ele já te deu. Se Ele ainda não, você acha que Ele não fez nenhuma promessa, não te deu nenhuma cura, peça a Ele: Senhor, me dê paciência para esperar que as suas promessas sejam feitas na minha vida, que o seu querer, Senhor, seja o meu querer, e eu possa cada dia mais, Senhor Jesus, estar conectado a Ti, porque nada é impossível para Ele, meu irmão. É você e Ele agora. Eu vou aqui cantar uma canção que vai falar muito sobre isso. E eu peço que com essa canção você medite aqui no seu interior, de olhos abertos, olhos fechados, você que sabe. Mas separa esse momento, reserva esse momento para Ele, tá bom? E fala: Senhor, eu quero acreditar cada dia mais nas suas promessas na sua vida, e quero tomar isso em primeiro lugar. Me diz algo impossível que Deus não possa fazer, pra você desanimar e até deixar de crer. Olha o ponto que chegou pra até dizer que não faz a diferença viver ou não viver. O problema não está em Deus, é o nosso coração que quer quando quer. O problema não está em Deus, é o nosso coração que quer quando quer. Pois as demoras de Deus aumentam mais ainda nossa fé. Não é como eu quero, nem quando eu quero. Deus sabe o que é melhor pra mim.
convido vocês a ficarem de pé neste momento. Fique de pé nesse momento. E com essa música, você vai louvando ao Senhor. Eu te convido também a levantar os seus braços nesse momento. E com essa música, você falar que não é como eu quero. Você ter a audácia de falar: Senhor Jesus, eu não quero que seja no meu tempo, Senhor, mas no seu. E nós temos a paciência de sustentar o processo, sustentar as promessas que Deus fez para nós. O processo é o mais difícil, meu irmão. O processo é aquele que vai mais doer. Mas quando você chegar lá, você vai ver as maravilhas. E a perseverança, o perseverar, é o que tem que prevalecer. Porque se você perseverar, Ele vai agir e vai conduzir cada passo da sua vida. E você vai fazer um diferencial, não só na sua vida, mas na vida das pessoas também. Então acredite, meu irmão, que Deus vai te dar essa paciência e Ele vai fazer cumprir essa promessa que Ele tem para Ele. Você crê nisso? Não é como eu quero, nem como eu quero. Deus sabe o que é melhor para mim. Não é como eu quero, nem quando eu quero. Deus sabe o que é melhor para mim. E se eu perseverar, sua misericórdia agirá. Olha para quem está orando e cantando por esse ano. Se você perseverar, E se perseverar, sua misericórdia. sua misericórdia agirá. E se você perseverar comigo, E se perseverar, o quê? sua misericórdia agirá. Só vocês, e se eu perseverar? Sua misericórdia. Amém, meus irmãos?